Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, Nilson Queiroz. Estou muito feliz e contente por estar comunicando, falando a um povo que me ouve. E o título da mensagem é esse: a incredulidade tem crescido nos últimos dias. Esse é o título da mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, você que já tem um tempo vivido, você sabe o que é uma pessoa que ama a Deus, ama a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não está presa dentro deste livro. A palavra está dentro de nós. O que disse Davi: guardei a tua palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar guardada dentro de nós. Ele diz no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Todas as vezes que ele vê alguma coisa, ele procura desviar daquilo que não convém. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Mas a incredulidade tem afastado o homem cada dia mais. Porque quantos incrédulos existem dentro das religiões? O que Jesus disse para Tomé? Quando Jesus ressuscitou, Jesus tinha dito a eles: no terceiro dia eu vou ressuscitar dentre vós e vou estar com vocês. Mas no dia em que Jesus apareceu, de porta fechada estavam os 10, porque Judas já não estava mais. E Tomé não estava. E os 10 estavam, Jesus entrou e ficaram temerosos. Jesus disse: não tema, porque sou eu. E eles ficaram contentes. Mas Tomé não estava naquela reunião. Quando Tomé retornou, eles disseram: olha, Tomé, o Senhor esteve aqui. Ah, que é isso? Eu não acredito nessas coisas. Naquele momento, ele se tornou o quê? Um incrédulo. Incrédulo é aqueles que afasta das coisas que são verdadeiras, da realidade. Eu só acredito se eu ver e não só ver, eu tocar. Eu pôr minhas mãos e apalpar no lugar da lança, as suas mãos. Tudo bem. Passou-se 8 dias. Eles estavam reunidos no mesmo lugar porque eles temiam os judeus. Se os judeus mataram o nosso mestre, nós também seremos pegos por eles e captados. E Jesus se colocou no meio deles. Quando Tomé viu, Tomé naquele momento estremeceu e disse: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Tomé, por que me visse, cresce, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Põe sua mão aqui do meu lado, a minha machucadura. Seja mais crente, o que quiser que seja mais crente. É frequentar mais a igreja? É estar dentro dessa denominação? Ah, nós somos crentes. Não, irmão. Crente é aquele que crê. A palavra crente no dicionário está escrita aquele que crê. Não importa o que você crê. É crente.
Então, a incredulidade, ela tem entrado no coração do povo nesses últimos tempos, porque era comum um pai, um filho, tomar a bênção dos pais ao deitar. E os pais nunca diziam, eu te abençoo, Deus te abençoe, meu filho. A mãe dizia, Deus te abençoe. Aquele filho, aquela filha ia viajar, acompanhava até a estação de trem. Era o veículo mais comum naquele tempo. Naquele tempo não existia tanto ônibus, tanta, né, tal. Chega na estação, vai com Deus, meu filho. Deus te acompanha. Deus esteja sempre assim. Ia plantar uma roça, eles tiravam o chapéu e dizia assim, eu tenho fé em Deus que eu vou ter uma boa colheita. Tenho fé. Era muito usado o nome de Deus, mas isso foi se acabando. Dentro das escolas existia ensinamento, hoje não pode mais, foi proibido. Até mesmo entre as famílias, era comum os pais, na hora do almoço, fazer um agradecimento pela refeição. Mas isso também acabou. A incredulidade, e o que eu mais vejo nesses últimos dias, que até me assusta, é que eu tenho visto muitos pastores se tornando ateus. Mas, irmão Nilson, sim, muito desses grandes aí que estão na televisão são todos ateus. Todos esses homens aí que são grandão aí, que são chefão, donos de milhares de igrejas por aí, são tudo ateus. Eles não acreditam em Deus, porque se eles acreditassem em Deus, eles obedeciam esse livro. Eles passam por cima desse livro. Aonde eles vão? Qual é o Deus deles? Malaquias 3:10. Ali que é o forte deles. Esse livro tem 33.173 versículos. Parece uma coisa assim. Ele só vai num só. Mas por que eles não vão lá em Deuteronômio, no capítulo 14, e versículo 29? Que os dízimos era para as viúvas, para os órfãos e para os desamparados. E aí? Qual a vantagem que vocês teriam que arrancar dízimo para dar para as viúvas, para os órfãos e para as pessoas necessitadas, pessoas de rua? Será que vocês fariam isso? É o que ensina esse livro. Deuteronômio 14:28. Diz que era dado de 3 em 3 anos. Por que você não ensina isso? Cada 3 anos você traz o dízimo aqui. É o que diz esse livro. E lá em Levítico 27, do 30 ao 32, ou 34, versículo 34, fala que só dá o dízimo quem cultivava a terra. E aí? Por que vocês não ensinam isso? Mas vocês são incrédulos. Vocês estão se tornando ateu. Eu tenho assistido alguns programas de televisão aqui, alguns canais que têm os ateus que vêm e declara: eu era pastor da Assembleia, eu era da Universal, eu era da Mundial, eu era de tal, eu era do Testemunho de Jeová, eu era da congregação, hoje eu sou ateu, sou ateia. Não creio mais. Perdão. Não creio. Mas por quê? Porque se a pessoa começar a olhar para este livro e ele querer este livro de uma forma literal, ele passa a se tornar um incrédulo. Uma pessoa que não crê. Porque este livro nos diz ali em Hebreus, capítulo 13:8, que Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aí fala, mas espera um pouco, se ele é o mesmo, por que não acontece o que acontecia lá atrás? Então ele começa a olhar para a velha aliança. Irmão, a velha aliança ficou para trás. Começa a olhar para os 4 livros, que são história, biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vê que não bate.
Eles começam a olhar para a carta dos apóstolos. Os apóstolos seguiram a mesma ordenância de Jesus, circuncidando as pessoas, batizando as pessoas, dando ceia àquelas pessoas, cobrando o dízimo daquelas pessoas, porque o templo ainda estava de pé. O apóstolo Paulo pregou fora de Israel, ele foi para outra região, ele pregou para Roma, para os Coríntios, que é na Grécia, pregou para os Tessalônicos, para os Colossenses, e ele foi pregando para várias regiões da Ásia, por onde ele passava. Agora você olha, anjos descia para se comunicar com o homem. Deus falava por meio de profeta. E Deus fazia sinais, prodígios e maravilha por intermédio dos seus homens e mulheres aqui na Terra. E hoje? Então, muita gente tem se tornado para trás. Quantas pessoas que hoje eu vejo, eu vi um que até me chocou. Ele era pastor, eu não vou dizer o nome dele, questão de ética. Ele era pastor de um ministério, ficou lá quase 20 anos pastor. Ele veio para a graça, abriu um canal e pregava. Eu gostava de ouvir ele pregar. Pouco tempo, ele aparece com mais dois, criticando a Bíblia, dizendo que não acredita em Jó, não acredita em Moisés, não acredita isso, não acredita aquilo outro, não acredita que tudo isso aqui é tudo mentira. E hoje nós não acreditamos mais. Hoje nós somos ateus. E era pregador da graça. Voltou. E não só ele, outros mais, que era da graça, voltou para trás. Então, em vez de progredir, então isso é o que o tema da mensagem é esse. A incredulidade está crescendo cada vez mais. Para uma profecia que diz o apóstolo Paulo no capítulo 3, 2 Timóteo, ele diz: chegará um dia que haverá homens orgulhosos, homens amantes de si mesmos, homens arrogantes, tal. Naquele tempo, Paulo já profetizou que haveria esse tipo de homem, mais amante dos prazeres do que amante de Deus, ingrato, profano, adúltero e assim por diante. Então, nesse livro já está escrito, então nós estamos vendo. Agora eu vou falar assim, irmão, tudo isso é os últimos tempos. O último tempo do quê? Quais são os últimos tempos? Não existe os últimos tempos. O que tinha que acontecer já aconteceu. O que acontecer, aconteceu 37 anos depois que Jesus foi. No ano 70, aconteceu, acabou, não tem mais nada. Jesus levou o espírito daqueles que dormiam no túmulo. O espírito, a carne lá está, ficou lá, acabou, aquela imundícia Deus não levou. Agora ficam os crentes aí falando que esse corpo, essa carne aqui vai ser transformada num outro corpo. Para com essas mentiras. Isso não existe. Não existe garantia, certeza dentro desse livro aqui. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Quando ele nasce, lá Jó, capítulo 14, versículo 5, ele tem um tempo. Ele vem a esse mundo determinado por Deus. O espírito dele se reveste de carne. Lá em Hebreus 2 e 14. Os filhos de Deus se revestem de carne. Então nós vemos ali no capítulo 8 de Hebreus, acho que versículo 11, que Deus ele é o Pai do Espírito. O Espírito ele vem e se reveste de carne. Tem um tempo determinado. E chegou naquele dia, ele vai embora. A morte vem e vai ceifar a sua vida. E ele deixa de existir, acabou. Lá verei, meu Pai, lá verei
Abraão, para com essas coisas, meu. Árvore não tem mais olhos. Espírito não tem forma. Espírito não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem ouvido, não tem forma, não tem braço, não tem perna, não tem nada. Não existe ninguém até o dia de hoje. Por que a ciência não entra nessa área aí? Já viu a ciência algum dia explicar que jeito que é o espírito? Não existe. Então, o que eles falam? O espírito não tem como explicar. É algo sem forma. Pronto, acabou. Então, não adianta você ficar aí cantando de galo, porque lá no céu eu vou encontrar, lá eu vou ver, porque lá eu vou encontrar com o apóstolo Paulo, vou encontrar com Davi, eu quero saber como é que Davi venceu o gigante de Golias. Para com essas coisas. Que isso é apenas linguagem de figura. Morrendo, acabou. Não existe mais. Então, o fim vem sobre todos os homens. Tão certo como 2 mais 2 são 4, que todo homem deixará de viver. A vida não é para todos, mas a morte é para todos. Porque todos sabem que vão morrer, vão para a terra. Eclesiástico 12:7, o corpo volta para a terra e vira terra. E o espírito volta para Deus, e Deus o faz segundo o querer de Deus. Mas e a alma, irmão Nilson? Eclesiástico não. Ezequiel 18:4. A alma do Pai e a alma do Filho. A minha alma, Deus ceifa a alma que pecar. Fique com esta palavra e a graça de Deus permanece sobre a sua vida. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.